Então, gente, olá, tudo bem? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês em relação às funções orgânicas, e especificamente em relação aos hidrocarbonetos, álcools, aldeídos e cetonas. Por quê? Porque quando a gente fala sobre a química orgânica na poluição atmosférica, a gente comenta muito sobre essas funções orgânicas e seria muito bom compreendermos um pouquinho melhor sobre elas, tá? Só para iniciar, falando um pouquinho da química orgânica, né? Inicialmente, ela foi definida como os compostos orgânicos, né? Eles só poderiam ser sintetizados por organismos vivos. Só que essa teoria, essa ideia, ela foi deixada de lado, porque foi possível, né? Depois dessa definição desse conceito, foi possível, logo depois, né? Sintetizar a ureia, que é um composto orgânico. Então, essa definição ela já não é mais usada, tá? Então, qual que seria? A química orgânica ela é conhecida como a parte da química que estuda a maioria dos compostos formados pelo elemento do carbono, tá? Além disso, além do carbono, nós temos o hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que também formam a maioria dos compostos orgânicos conhecidos. Claro que o principal seria o carbono, só que em muitos compostos eu também tenho a presença de praticamente todos. Eu tenho o hidrogênio também, em todos, né? Eu tenho o hidrogênio, quase que obrigatoriamente, assim como o carbono, e em alguns eu vou ter oxigênio e nitrogênio. Então, né, como a gente pode ver aqui, o elemento do carbono, focado nessa questão do carbono, essa sendo a teoria da química orgânica, né, a definição da química orgânica usada hoje em dia. E essa questão de eu ter também, em grande parte dos compostos hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, esses elementos chamados de organógenos, tá? E aí vamos lá. Vamos falar agora do carbono. Vamos entender um pouquinho em relação ao carbono. Já que a gente vai falar de química orgânica, a gente tem que entender o carbono. O carbono ele é um ametal que realiza 4 ligações covalentes, tá? Então, ou seja, ele é um tetravalente. Essas ligações, elas podem ser simples, 4 ligações simples, 2 simples e uma ligação dupla, uma simples e uma tripla, ou 2 ligações duplas, tá? Então, eu tenho... a única certeza que a gente tem é que ele faz 4 ligações. Só que a maneira como essas 4 ligações vão estar no carbono são diferentes, né? Quando a gente fala das ligações simples em um composto, né, em um carbono, essas 4 ligações simples elas são exatamente iguais, tá? Então, quando eu falo de duplas, triplas, duas duplas, não necessariamente elas vão ser iguais, vamos dizer assim, elas vão ter o mesmo tamanho, entre aspas, tá? Só que quando a gente fala de carbonos que apresentam essas 4 ligações simples, essas ligações elas vão ser iguais. E além disso, o carbono ele é capaz de formar cadeias com outros carbonos. Como assim? O carbono ele é capaz de formar várias ligações com outros carbonos, tendo até mesmo cadeias carbônicas muito grandes, tá? Então ele também tem essa capacidade, tem essa possibilidade de gerar grandes cadeias. E aí agora nós vamos falar sobre hidrocarbonetos, tá? Hidrocarbonetos são compostos que possuem apenas o carbono e o hidrogênio em sua composição, ok? Aí, né, nós temos alguns exemplos aqui, tá, de hidrocarbonetos. A gente pode perceber que todos eles apresentam apenas carbono e hidrogênio na sua composição. E aqui a gente já pode ver um spoiler do que nós vamos falar aqui. Como assim? Essas duas primeiras moléculas de hidrocarbonetos que nós estamos vendo, a gente pode denominar de alifáticos, tá? Enquanto que essa terceira aqui, que nós vemos aqui, as 3 formas são
aromáticos, tá? São anel aromático, os três. Só que são três representações diferentes, mas é anel aromático, tá? Então, eu tenho essa classificação de hidrocarboneto. Eu vou ter os alifáticos e vou ter os aromáticos. Os aromáticos são justamente aqueles que têm os anéis aromáticos. Os alifáticos já são aqueles que não vão apresentar anel aromático, ou seja, são todos os outros. Podem ser de cadeia fechada, do mesmo jeito que podem ser de cadeia aberta, não tem nenhum problema. Só que, sendo de cadeia fechada ou aberta, sem ter anel aromático, são denominados de alifáticos, enquanto aqueles que apresentam anel aromático são chamados de aromáticos. Algumas propriedades gerais em relação aos hidrocarbonetos, tá? Eles são considerados compostos apolares, vão possuir pontos de fusão e ebulição baixos, tá? Mas que podem aumentar quando eu aumento a massa molar do composto e para aqueles que apresentam cadeia normal, tá? Porque eu tenho dois, vamos dizer assim, né, alguns tipos de cadeias, né? Um deles seria algumas classificações e algum deles seria cadeia normal e cadeia ramificada. Quando a gente fala de cadeia normal, quando a gente tem um composto que é de cadeia normal, ele vai apresentar um ponto de fusão e um ponto de ebulição maior do que aquele que não tem uma cadeia normal, tá? E além disso, como foi falado também, a massa molar do composto, quanto maior for a massa molar, maior vai ser os meus pontos, né, de fusão e de ebulição. Aí aqui, ó, pra gente entender, né? Essa primeira aqui seria uma cadeia ramificada, onde eu vou ter a cadeia principal aqui e uma ramificação de um CH3, tá? Ou seja, quando eu falo de cadeias ramificadas, elas vão apresentar carbonos conectados, né, a própria cadeia mesmo, mas que não vão estar nessa linearidade, não vão estar numa reta, eles vão estar para cima, para baixo, tá? Diferentemente da cadeia normal. A cadeia normal ela é uma cadeia linear. Agora nós iremos falar dos álcools, tá? Os álcools eles fazem parte da função oxigenada. Nós temos algumas denominações de funções orgânicas e as duas principais que nós vamos falar aqui são dos hidrocarbonetos e das funções oxigenadas. E das funções oxigenadas incluem os álcools, tá? Mas o que são funções oxigenadas? São constituídas de carbono, hidrogênio e oxigênio, diferente dos hidrocarbonetos que eu só tenho hidrogênio e carbono. Aqui eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? O álcool é um composto orgânico que possui o grupo hidroxila, OH, ligado a um carbono que só faz ligações simples, tá? Um outro nome que é interessante de se comentar é que quando eu falo de carbonos que só fazem ligações simples, eu falo que esse carbono ele é saturado, tá? Ele só tem ligações simples, ele não tem ligações duplas ou triplas, somente ligações simples. E aqui eu trouxe mais um exemplo de um álcool para a gente entender sobre isso. O que é essa hidroxila, né? Que é justamente o OH. Então eu vou ter o carbono, estou falando de uma cadeia que não tem apenas carbono e hidrogênio. Eu também vou ter o oxigênio, tá? E nesse caso eu falo do grupo funcional hidroxila. Algumas propriedades dos álcools, tá? Algumas propriedades gerais dos álcools. As moléculas de álcool realizam ligações de hidrogênio entre si, ok? E por conta disso, eu estou falando de ligações, né? Que são mais fortes e por isso eles vão apresentar pontos de fusão e de ebulição um pouco mais altos. Em comparação, por exemplo, aos hidrocarbonetos, como nós vimos que são mais baixos, apenas quando há algumas questões, né? Como massa molar, eu vou aumentar o ponto de fusão e de ebulição, mas em geral é menor. E essa molécula de álcool, ela tem uma parte polar e uma parte apolar, como a gente viu. Só que, quando eu falo de moléculas que
são grandes, uma molécula de álcool que é muito grande, que só apresenta uma hidroxila na sua cadeia, vai permanecer nela uma característica mais apolar, tá? Por quê? Porque também quanto maior for a minha cadeia carbônica, maior também vai ser a característica, a propriedade apolar daquela molécula. E aqui também vai se incluir essa mesma questão quando a gente fala dos álcools, tá? E quando eu tenho mais hidroxilas ou quando a minha cadeia é menor, eu falo de uma característica mais polar, tá? Aí 2 exemplos aqui, né, por exemplo, de álcool. A gente pode falar que esse aqui vai ser mais apolar do que esse, porque ele vai ter mais um carbono ligado ao carbono conectado à hidroxila, ou seja, a cadeia, vamos dizer assim, a cadeia carbônica é um pouquinho maior do que em comparação ao segundo exemplo de álcool. Agora nós vamos falar sobre os aldeídos, tá? Os aldeídos, eles também fazem parte da função oxigenada, então a gente já sabe que nos aldeídos eu vou ter hidrogênio e carbono, mas também o oxigênio. E todo composto, os aldeídos, né, é todo composto orgânico que obtém uma carbonila a um hidrogênio. Mas o que é a carbonila? A carbonila é esse aqui. É uma C-O, é um carbono que faz dupla ligação com o oxigênio. Isso é uma carbonila. Então, em aldeídos, eu tenho a presença de carbonila, só que uma carbonila ligada a um hidrogênio, tá? Ou seja, esse carbono aqui, ele está ligado a um outro hidrogênio. Ah, mas carbono fazem 4 ligações. Então, né, aqui desse lado não vai ter nenhuma ligação? Sim, vai ter também. Nesse caso, nesse lado aqui, poderia ser um outro carbono ou até mesmo um outro hidrogênio, tá? Nesse caso, falando de aldeídos. E aí, quando eu tenho uma carbonila ligada a um hidrogênio, eu falo de um grupo aldoxila, como é esse exemplo aqui, ó. Eu falo de um grupo aldoxila, que seria justamente a união da carbonila com um hidrogênio. Ah, mas o que é esse R aqui? Esse R é só para demonstrar, né? Só para mostrar que aqui seria um outro carbono que ele estaria conectado. Ah, um carbono, um CH3, um CH2 e depois um outro CH3. Enfim, é só para exemplificar que eu vou ter uma outra cadeia carbônica aqui, independente do seu tamanho, da quantidade de carbonos que ela vai apresentar, ok? Vamos falar também sobre algumas propriedades dos aldeídos. Eles são moléculas polares, tá? Possuem pontos de fusão e de ebulição altos, e a solubilidade diminui com o aumento da cadeia, tá? A mesma ideia que nós falamos anteriormente. A solubilidade ela vai diminuir quanto maior for a cadeia carbônica. E isso seria essa ideia é válida para todos os outros todas as outras funções orgânicas. Aqui eu trouxe um exemplo de aldeídos, tá? Como eu falei, eu posso ter a carbonila ligado não apenas a um único hidrogênio, mas a um outro hidrogênio também. Só que no caso dos aldeídos, a carbonila tem que estar ligada a pelo menos um hidrogênio, obrigatoriamente, tá? Pode ser, a outra ligação pode ser um hidrogênio, um carbono, mas um tem que ser hidrogênio. Aí aqui um outro exemplo, ó, quando está ligado a CH3, e quando eu vou aumentando a cadeia carbônica. Todos eles são exemplos de aldeídos. Agora nós vamos falar de cetonas. Já está aparecendo um exemplo aqui para vocês, tá? As cetonas também fazem parte da função oxigenada, tá? E são compostos que apresentam o grupo carbonila entre 2 carbonos. Por isso que a gente tem que ter em mente de que o aldeído, a carbonila tem que estar ligada a um hidrogênio. No caso da cetona, ela vai estar ligada a outros 2 carbonos, tá? Algumas propriedades são mais polares que as moléculas de aldeído, geralmente apresentam pontos de fusão e de ebulição mais elevados que os aldeídos, né, que apresentam a mesma massa molecular. Como assim? Eu estou falando, quando eu comparo, né, cetona e aldeído, que tem a mesma massa molecular, a cetona ela vai ter ainda um ponto de fusão e de ebulição maior
do que o do aldeído. São mais solúveis em água também do que os aldeídos, tá? E aqui eu também trouxe um exemplo, alguns exemplos sobre as cetonas, ok? E sempre a carbonila conectada, né, ligada a outros dois carbonos, ok? Então é isso, comentando um pouquinho sobre essas funções orgânicas para a gente entender melhor, e na próxima a gente vai falar especificamente sobre essas moléculas na poluição atmosférica, tá? Beijos!